Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Hoje são 14 de dezembro de 2024, aproximadamente 20 horas e 55 minutos. Amém? E eu sou o pastor José Carlos, pastor José, e nesta noite, acompanhando um vídeo que eu já fiz de falar sobre a Globo, nós vamos manter a mesma palavra. Quem viu o vídeo anterior e quem acompanhou lá o vídeo anterior sabe que lá eu falei sobre Salmos capítulo 94, do versículo 20 ao 23, e Salmos capítulo 40. Amém? Não vamos deixar de ler a palavra de Deus antes de nós trazermos a revelação. Nós temos mais uma revelação em nome de Jesus. Amém? Salmos capítulo 40, versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Amém? Então, nós, dentro da palavra, temos que ter cuidado com respeitar os soberbos e aqueles que se desviam para a mentira. Eu falei com os irmãos num outro vídeo e aí parei um pouquinho para poder fazer esse vídeo. E quando eu abri o telefone, eu vi ali uma manchete falando que os evangélicos participando do final de ano aí, né, de outras, com comemorações com outras religiões. Então as coisas estão se misturando, tem pessoas que estão se misturando, confundindo a palavra de Deus, né? A Bíblia fala em Lucas para nós tomarmos todo dia a nossa cruz e seguirmos a Jesus. Todo dia tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. E tem pessoas que estão querendo um evangelho fácil, um evangelho sem perseguição, um evangelho sem se posicionar e achando que está tudo bem, né? Achando que dessa maneira estão agradando a Deus e não estão. A palavra de Deus é quem prevalece. Apesar que muitas pessoas procuram na palavra de Deus a desculpa para os seus erros e para os seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmos 94, vai falar assim no 20, Podia acaso associar-se contigo o trono de iniquidade, que forja o mal, ou seja, né, que força e que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Acorrem em tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor foi o meu alto refúgio, o meu alto retiro e o meu Deus, a rocha em que me refugiei. E fará recair sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Amém? O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Então, a gente, olhando, meus irmãos, para esta palavra, o nosso coração se fortalece na palavra, não nas coisas que têm acontecido. Porque nas coisas que têm acontecido, se a gente olhar para o mundo e se nós olharmos para tudo que tem acontecido na nação brasileira, nós nos enfraquecemos, nos entristecemos.
Mas quando nós olhamos para a palavra, quando nós buscamos força na palavra de Deus, aí, meus irmãos, há uma grande diferença. Aí nós entramos no mundo espiritual. E no mundo espiritual há a mão de Deus. No mundo espiritual, a ação do Senhor. Nos reis de Israel, no passado, quando eles se quebrantavam ao Senhor, rasgavam as vestes e pediam para que o Senhor, através dos profetas, desse resposta e consultavam ao Senhor, se quebrantavam ao Senhor, o Senhor dava vitória para o povo de Israel. E eu vejo que não vai ser diferente na nossa nação. Nós não devemos esperar de nenhum homem, porque os irmãos já viram que do jeito que está caminhando, nós não temos chance através de homens. Mas eu creio que a palavra do Senhor, que foi dada para várias pessoas, foi dada para mim também. Eu já fiz vídeos aqui falando sobre essa grande ação do Senhor, essa grande intervenção de Deus, né? Essa grande intervenção do Senhor na nação brasileira. Eu vejo que tem vídeo aí que eu tenho falado até sobre a intervenção do exército, mas aí fala do exército de Caxias, né? Então eu sei que Deus ele tem um jeito de agir, ele tem um jeito de fazer, e eu creio que a intervenção de Deus está chegando, a intervenção do Senhor Jesus está chegando para a nação brasileira, e nós veremos as respostas. Há uns dias atrás, o Senhor, o Espírito Santo de Deus palestrando comigo, falou assim: olha, vai piorar, as coisas vão piorar e vai apertar de uma maneira que parece que não tem jeito, mas no final eu vou dar a vitória. Então é esse Deus que nós cremos, é um Deus que traz esperança e é um Deus que fala o futuro. E eu creio que em nome de Jesus Cristo a vitória virá para a nação brasileira. Como eu falei num outro vídeo, também complemento nesse vídeo, reforço o avivamento que Deus tem falado sobre a nação brasileira acontecerá. Esse avivamento acontecerá. E nós veremos a mão de Deus na nação brasileira. E a prosperidade também, juntamente com esse grande avivamento, que vai começar no Brasil, não é nos Estados Unidos, não é na Venezuela, não é em outros países. Esse grande avivamento vai começar no Brasil, na nação brasileira. Nós veremos esse grande avivamento, esse poder extraordinário de Deus e se irradiando para todo mundo. E o evangelho do Senhor será pregado para toda criatura. E quem sabe depois virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes disso, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. Amém? Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. A palavra do Senhor ainda não se concretizou. As profecias de Deus sobre a nação brasileira acontecerão. O que saiu da minha boca, o que saiu da sua boca, que foi de Deus, acontecerá. Se tem alguma coisa que saiu da nossa boca que não foi de Deus, da tua boca, da minha boca, não vai acontecer. Mas aquilo que nós falamos que é de Deus e que vai acontecer, que é a revelação de Deus, acontecerá. Nós também, irmãos, temos que tomar cuidado, porque a palavra de Deus, ela nos dá um entendimento muito amplo das coisas. Então não entristeça o seu coração se aquilo que Deus te deu não aconteceu daquela maneira que você esperava. Acalma o teu coração. Você sabe o Deus que você está servindo? Você sabe a quem você está servindo? Você sabe quem está mandando você entregar a palavra? Então você não desanime o teu coração. Porque se você for olhar que a palavra que sai da boca do profeta tem que se cumprir do jeito que saiu da boca do profeta, você vai falar que o profeta Jonas não foi um profeta escolhido por Deus, né? Nós vemos até Jonas entristecido, nós vemos Jonas chateado, porque não aconteceu do jeito que Deus tinha falado, mas aquele povo se arrependeu. Então, muitas das vezes, irmãos, o que sai da tua boca
traz arrependimento na vida de alguma pessoa. E porque houve um arrependimento e aquilo não aconteceu daquele jeito, aquela pessoa se arrependeu, não é a palavra de Deus? Então, irmão, não se entristeça, faça a obra do Senhor. Você não está fazendo obra de feitiçaria, você não está fazendo obra de macumbaria, de bruxaria, de encantos, mas você está fazendo uma obra em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, continue fazendo a obra, clamando e buscando a presença de Deus, porque muitas das vezes aquilo que Deus vai dar para você falar é para que alguém se arrependa. E se essa pessoa se arrepender, vai se concretizar através do arrependimento, mas não daquilo que ia se cumprir. Assim como aconteceu com Nínive. Nínive não foi destruída, mas eles se arrependeram. E com o arrependimento, a palavra de Deus voltou atrás. Porque Deus diz na palavra dele que ele volta atrás, ele se arrepende. Por uma alma que se arrepende, por uma alma que volta atrás dos seus pecados, por uma alma que recebe a palavra, aí Deus volta atrás e aquele mal não acontece. Então, se você sabe ao Senhor que você está servindo, e se você sabe o que você está fazendo na presença de Deus, continue trabalhando, continue fazendo a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos para a revelação. A revelação, essa revelação que nós temos neste momento da parte de Deus, é para falar sobre o Paulo Gonet, que é agora quem está responsável pelo processo aí dos militares, pelo processo do ex-presidente da República, né? E dizer que ele não vai dar andamento nesse processo. Ele não vai dar andamento nesse processo. Olha a palavra de Deus. Olha a palavra de Deus. 94, olha a palavra de Deus no 24. 94, 20 diz assim: podia acaso associar-se contigo o trono de iniquidade, que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Podia? Ele não vai dar andamento nesse processo. Ele não vai ter essa aceitação. Ele não vai botar a assinatura dele nisso daí. Isso não vai acontecer. Essa é a revelação de Deus. Não vai acontecer. Essa injustiça e esse mal, ele não vai pagar esse preço, não. Ele não vai entrar nessa, não. Eu não estou falando isso aqui para intimidar, não. Porque quem sou eu? Pequenininho, para dar uma palavra aqui, essa palavra chegar de repente até um homem desse e ele ficar intimidado. Não. Eu estou dizendo essa palavra porque é revelação de Deus. E este homem, ele não vai dar admissibilidade desse processo, mas vai contra. Vai contra. Porque ele não vai dar a assinatura dele, a biografia dele, sujar a biografia dele nessa lama, que isso é uma lama. É uma lama. Está fora da lei, está fora da justiça de Deus, né? Não, nós não vemos aí a lei justa nesse processo. Então, uma revelação de Deus, futuro, né? Porque Deus vê o futuro e vê todas as coisas. Esse homem, eu não sei se estou pronunciando certo, Paulo Gonet, não vai dar a assinatura dele, não vai dar um positivo para esse processo. Ele não vai entrar nessa, não. Então, mais uma revelação de Deus aí, que possa chegar ao ouvido daqueles que estão envolvidos em todo esse caso, que este homem, juntamente com mais os outros que estão com ele, estudando esse caso, não vão dar prosseguimento a esse caso, não vão dar a assinatura deles, estragar a biografia deles com esse caso, não. Porque esse caso está totalmente fora da lei. Esse caso se encaixa nessa palavra aqui. Ó. Podia acaso associar-se contigo o trono de iniquidade, que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Amém?
Salmos, capítulo 94, versículo 20. E nós temos também em Salmos, capítulo 40. E essa aqui serve também até para esses homens, para que eles não entrem no militarismo, né? A gente vê aí os comentários que tem como se fosse um jargão, né? Que ordem absurda não se cumpre. E quem cumpre ordem absurda se responsabiliza por ela. Quem cumpre ordem absurda se responsabiliza por ela. Amém? Em tudo, qualquer tipo de serviço, qualquer lugar, militarismo, se você cumpre ordem absurda, a responsabilidade recai sobre quem cumpre a ordem absurda. Amém? Isso é real, é realidade. Vamos lá. Salmos capítulo 40. Amém? Versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não obedece ordens absurdas. Aqui está escrito assim, que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Amém? Quem vem com mentira, com ordem absurda, soberbos, não vão prevalecer. Não vão prevalecer. Então, em nome de Jesus Cristo, que você possa, nesta noite, ficar com esta palavra. Uma palavra firme da parte do Senhor Jesus, da parte do Senhor Jeová, que vai impactar a nossa nação. Amém?